Glória a Deus, louvado seja para sempre o nome do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e que fez a terra. A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Matias Queiroz. Venho aqui nessa tarde trazer uma palavra de bênção, uma palavra de conhecimento para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: o meu povo padece por não examinar as Escrituras. Também está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então nós seremos libertos através da palavra. Se eu quero receber libertação, se eu quero ser liberto das coisas deste mundo, é preciso eu conhecer a palavra, conhecer a verdade do Senhor. E aqui está comigo a pastora Edneia. Amém. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Está aqui intercedendo. Tem uma palavra abençoada para o teu coração. A palavra do Senhor diz: crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero fazer aqui uma oração e em seguida quero louvar o nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu. Senhor, mais uma vez eu me encontro aqui em tua presença para trazer, meu Deus, a tua bendita palavra para aqueles que estão precisando de conhecimento, de libertação, em nome de Jesus. Pai Santo, que nessa tarde o Senhor possa falar com todos nós, em nome de Jesus. Não permita que nenhum mal atrapalhe a tua palavra, em nome de Jesus. Esteja no controle, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória ao Senhor, nosso Deus. Vamos louvar. Vamos cantar o hino da harpa cristã 526. Grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu, maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, num lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Louvado seja para sempre o nome do nosso Deus, que fez os céus e que fez toda a terra. Glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor avisa aí os irmãos que já estamos na live. Amém. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra abençoada para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Irei pregar, amém, trazer uma palavra com o tema não minta mais, ou o pecado da mentira. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? O pecado da mentira. Não minta mais. E vamos para nossa meditação no livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbio, capítulo 12. E o versículo 22. Amém? Provérbio, capítulo 12, versículo 22. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Provérbio 12, versículo 22. Nos diz assim a santa palavra de Deus: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Glória a Deus. Eu quero trazer esta mensagem de hoje para o seu coração sobre o pecado da mentira. Meus amados irmãos, a Bíblia é bem clara que o nosso Deus é o Deus da justiça, que o nosso Deus é o Deus da verdade. No lábio do Senhor não há mentira. A Bíblia diz no livro de João que Jesus declarou que o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é o diabo. Amém? Então, se nós vivemos servindo a Deus, se nós servimos ao Senhor, se nós já confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que nos libertar da prática da mentira, a qual o nosso Deus não atura, não suporta. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, no versículo 22,
Nos diz assim a palavra: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. O próprio Deus está dizendo que as pessoas que vivem na prática da mentira, as pessoas que usam a sua boca para viver mentindo, são abomináveis a Deus. O nosso Senhor e Salvador, o nosso Cristo, o grande Deus que fez os céus e a terra, ele diz que ele abomina, ele odeia a prática da mentira. Ele diz que os lábios mentirosos são abomináveis a ele. Porém, em contrapartida, aqui diz que mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Ou seja, aqueles que vivem na prática da mentira, Deus abomina. Mas aqueles que vivem na prática da verdade, na prática da justiça, que não há mentira em seus lábios, essas pessoas são o deleite de Deus. Elas são o deleite do Senhor. O que é deleite? Aqui no livro de Salmo, glória a Deus, aqui no livro de Salmo, diz assim, ó, vamos acompanhar aqui em nome de Jesus. Aqui no livro de Salmo, glória a Deus, no capítulo 37, Salmo 37, versículo 4, Salmo 37, versículo 4, diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Aqui diz, se nós deleitarmos no Senhor, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. O que é deleitar no Senhor? É ter prazer nele, é ter prazer em ouvir a palavra dele, é ter prazer em meditar na palavra dele, é ter prazer em praticar a palavra dele. Porque somente aqueles que têm prazer em Deus, que praticam a sua palavra, Deus realiza os desejos do seu coração. Amém? E aqui no livro de Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Assim como no Salmo 37, verso 4, diz que aqueles que deleitam no Senhor, amém? Deus realiza dentro do nosso coração. Deus realiza. Aqui diz que Deus, agora já é Deus que se deleita. Aqui diz que o próprio Deus tem prazer em se deleitar no coração deste homem, desta mulher que pratica a palavra. O próprio Criador tem prazer, tem satisfação de ouvir a oração desse servo. Ele tem prazer de ouvir até a simples palavra dele, porque é uma palavra sincera, é uma palavra reta, é uma palavra de retidão, é uma palavra de comunhão com Deus, é uma palavra sincera, uma palavra justa. Então aqui diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Deus quer se deleitar em ti. Deus quer ter prazer em sua vida. Mas para isso, tem que fugir da mentira. Tem que falar a verdade. Aqui no Salmo 101, vamos ver o que o Senhor tem para nos falar aqui. No Salmo 101. Glória ao Senhor Jesus. Salmo 101, versículo 7. Olha só, Salmo 101, versículo 7 diz assim, ó: o que usa de engano
não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O próprio Deus está dizendo, escute aí. Os que usam de engano não ficará dentro da minha casa. Ou seja, aqueles que vivem com engano, na prática da mentira, não ficarão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E diz, o que profere mentira, ou seja, os que falam mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Os que vivem na prática da mentira, o Senhor diz, não estarão firmes perante os meus olhos. Como é que a pessoa vai encarar Deus se a vida dela toda é mentir? Se a vida dela toda é praticar a mentira? Quem vive na prática da mentira nunca ficará em pé perante o nosso Deus. Nunca. Porque Deus odeia a mentira. Deus abomina a mentira. Aqui no Salmo 31, Salmo 31, diz assim o Senhor, Salmo 31, glória a Deus, versículo 18: emudeçam os lábios mentirosos, emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas mais com arrogância e desprezo contra o justo. Glória a Deus. Pessoas que são mentirosas, que dizem coisas mais com arrogância e desprezo contra o justo. Pessoas que não vivem a justiça, pessoas que não praticam a justiça, que não praticam a verdade, e eles odeiam os que praticam a justiça. Essas pessoas estarão todas na mão do Senhor. Infelizmente, que isso tem chegado no meio dos governantes, mentira por cima de mentiras, mas saberão que um dia baterão conta de seus atos perante o nosso Deus. Aqui no Salmo 120, glória a Deus, 120, diz assim, ó, Salmo 120, versículo 2, Salmo 120, versículo 2, versículo 1 e o 2, ó. Versículo 1 até o 2. Na minha angústia, Salmo 120, versículo 1 e o 2. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Ó Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Por que o salmista diz que na angústia dele, ele clama a Deus? E ele ouve o salmista. E ele continua, ó Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O rei Davi está dizendo, Senhor, tu tem visto como os mentirosos têm me cercado, como os mentirosos têm levantado calúnia contra mim, como os mentirosos têm usado seus lábios para falar mentiras a meu respeito, como os mentirosos querem me derrotar, têm feito de tudo para me derrotar. Senhor, olha como eles estão agindo. Livra, meu Deus, a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quando você pratica a verdade, quando você fala a verdade, quando você vive como diz a palavra, você vai incomodar os mentirosos. Você vai incomodar
as pessoas que vivem na prática da mentira, que vivem na prática da calúnia. Porque existem pessoas que têm prazer na mentira. Existem pessoas que têm prazer no engano, em defamar, em caluniar, em levantar falso testemunho. Existem pessoas que têm prazer de servir ao diabo. Porque toda pessoa que vive na prática da mentira, vive na prática da calúnia, da difamação, ele é servo do diabo. Ele é servo de Satanás e não de Deus. A pessoa pode até ser crente, pode até falar que serve a Deus, mas se vive caluniando, defamando o seu próximo, mentindo contra o seu próximo, essa pessoa nunca conheceu Jesus. Nunca. Ele serve e é dirigido pelo próprio Satanás e não por Deus. Amém? Aqui no livro de Colossenses, vamos ver aqui, ó. Glória a Deus. Colossenses. Deixa eu ver aqui. Rapidamente. Aqui está muito apertadinho aqui o local aqui. Colossenses. Glória a Deus. Colossenses. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 9, Colossenses 3, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui o Senhor está dizendo que nós que já servimos a Deus, devemos abandonar a prática da mentira. Porque se você aceitou Jesus, se você já serve a Jesus, mas você ainda vive na prática da mentira, você não está liberto. Você ainda não está servindo a Deus. Por mais que você vá para a igreja, já é batizado das águas, já fala até em mistério, você não conhece a Deus. Não conhece. Porque você sabe que o pai da mentira é o diabo. Se eu vivo na prática da mentira, eu não conheço a Deus. Eu estou servindo o outro lado, o pai da mentira, que é o diabo. E aqui diz, no livro de Colossenses 3, versículo 9 e 10: não mintais uns aos outros. Ou seja, Deus está dizendo, pare de viver em mentira, pare de mentir para os seus irmãos, pare de inventar calúnia, perseguição, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O Senhor já diz: ei, você agora é uma nova criatura. Você seja santo como teu Deus é santo. Ande em retidão como teu Deus é reto. Você já se despiu. Você lançou fora a velha criatura, os velhos costumes, as velhas práticas já foram lançados lá no inferno. Agora você é um novo homem, você é uma nova mulher. Então, para isso, tem que viver na prática da verdade e não da mentira. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Ou seja, você se vestiu agora do Espírito Santo. Você está cheio de Deus. Agora você tem que viver em nova vida, em novidade de vida, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que viver segundo a imagem de Deus, na prática da verdade, na prática da sinceridade, na prática da justiça. Isso sim é servir a Deus. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, vamos ver o que diz aqui o Senhor.
Glória a Deus. Efésios 4, versículo 24, 23 e 24 em diante. Vamos ver. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, cresça no conhecimento da verdade. Pratique a palavra. Tire de você a velha criatura, os velhos costumes, as velhas coisas que não edificam, que só destrói a vossa vida. Viva como Deus quer. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa alma, o nosso ser, a nossa mente tem que ser renovada em santidade, em justiça e comunhão com Deus, com os irmãos, sem mentira, sem fingimento, sem nada aquilo que possa nos afastar do Senhor. Aqui no 25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Glória ao Senhor Jesus. Aqui no livro de Provérbio 12, glória ao Senhor nosso Deus. Quem está acompanhando, dê um amém aí, dê um like, dê um amém. Provérbio 12, versículo 19. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Os lábios que dizem a verdade, diz o Senhor, permanecem para sempre. Os homens, as mulheres que falam a verdade, que praticam a verdade, que vivem a justiça de Deus, permanecem para sempre. Por mais que se levante contra eles, Deus coloca de pé e ainda vai dar a vida eterna. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Os fofoqueiros, os caluniadores, os mentirosos duram só um momento. Breve, não mais existirá. Aqui no livro de Sofonia, vamos lá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e que fez a terra. Glória a Deus. Glória ao Senhor, nosso Deus. Sofonia. Glória a Deus. Vamos ver aqui que o Senhor quer falar conosco também sobre a mentira.
Sofonia, capítulo 3, versículo 13. Sofonia, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó, a palavra do nosso Deus. Está vendo meu dedo aqui. Sofonia 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem o espante. Os remanescentes, tanto o povo de Israel como aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, diz assim, ó, os israelitas e todos aqueles que aceitaram Jesus, diz assim, ó, os remanescentes de Israel não cometerá iniquidade. Os verdadeiros servos de Deus não cometem iniquidade. Eles também não proferem mentira, não vivem na prática da mentira. Nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem o espante. Os que servem a Deus verdadeiramente, que fogem de tudo aquilo a qual o mundo está se deleitando, ele vai ter paz com o Senhor Jesus, vai ter alegria, porque esse mundo está contaminado, este mundo o pecado está reinando sobre esse mundo. As pessoas não querem mais obedecer a palavra, só querem viver na prática da mentira, enganando, caluniando. Não querem mais obedecer à santa palavra de Deus. Mas aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem ao Senhor, viverão em paz. Enquanto o mundo está se acabando, está se destruindo, os fiéis a Deus viverão em paz, porque Deus é fiel e Deus protege aqueles que vivem na prática da verdade, da justiça. A Bíblia diz, aqui no livro de João, deixa eu procurar aqui para vocês rapidamente. João, glória a Deus. Aqui no livro de João diz bem assim, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no livro de João, no capítulo 8, diz assim, ó, Jesus falando sobre o seu reino, sobre Deus, sobre a verdade e sobre a mentira. E Jesus falou isso para os homens que diziam que servia a Deus. Aqui é Jesus se expressando para as pessoas que falavam que conheciam a Deus, como hoje em dia muitos dizem que servem a Deus, mas vivem na prática da mentira. Mentem e diz que serve a Deus.
vamos ver o que é que Jesus falou para as pessoas que falavam que eram filhos de Deus. Amém? João, vamos ler desde o começo para você compreender. João 8, no versículo 31 e diante. Vamos lá. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a verdade libertar, é preciso estar vivendo na palavra, no ensino de Jesus. Agora, olha o que eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse filho que ele fala é ele mesmo, filho de Deus. Sei que sois, Jesus falou, sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês querem me matar. Amém? Porque a minha palavra não entra no vosso coração. Aí Jesus continua falando para eles: eu falo do que vi. Eu falo do que vi, ou seja, eu vi na presença do Pai. E vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Ou seja, aqui já surgiu dois pai. Jesus diz: eu vi aquilo que eu vi na presença do meu pai, eu falo. Mas vocês, aí Jesus fala, mas vós fazeis o que ouvi de vosso pai. Ou seja, eles diziam: nós temos um pai que é Deus. Jesus falou: não, vocês fazem a vontade de vosso pai. Ou seja, que não era o Deus que Jesus falava. Eles serviam a Deus, mas não praticavam. Ele fazia a vontade de outro pai. Vamos ver quem era esse pai que ele serviu. 39. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filho de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Todavia, procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha aí, de novo, Jesus citou outro pai para eles. Protestaram eles, ficaram com raiva. Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Olha, aí Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não entendeis a minha palavra, a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Aí Jesus decreta: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja,
Por que Jesus disse, se vocês fossem filho do meu Deus? Porque eles falavam que o Deus dele era o Criador do céu e da terra. Fazia a sua obra. Só que eles eram mentirosos. Viviam na prática da mentira. E Jesus falou, se vocês fossem do meu Pai, se vocês fossem filho do Deus que eu sou filho, vocês amavam a mim. Mas vocês não me amam. Vocês amam o vosso pai, o diabo, que foi homicida desde o princípio. Ou seja, foi ele que entrou em Caim e matou Abel. Ele é o pai da mentira. Ou seja, tem pessoas que falam, eu sirvo a Deus, eu conheço esse Deus, mas levanta fofoca, levanta calúnia, é mentiroso, quer destruir as pessoas, fica feliz ao falar mal de alguém, fica feliz ao ver o seu próximo chorando, sofrendo, vive de casa em casa, fofocando, caluniando, e depois diz que serve a Deus, aí depois diz que é crente, aí depois diz que ama a Deus. Que amor é esse? Se você fala que serve a Deus, que ama a Deus, então por que você não ama Jesus? Então por que você não quer saber de Jesus? Então você não serve a Deus. Se você fala que ama a Deus, que Deus é teu Pai, então por que você não crê em Jesus, que é o próprio Filho de Deus que vem na terra? Então por que você fala que ama a Deus, que serve a Deus, e você levanta calúnia contra o teu próximo? E você tem prazer de falar mal do seu próximo? Então me desculpe, você não serve, não conhece e nunca conheceu a Deus, porque você vive na prática da mentira. Você é caluniador, você é difamador, você mente, defama as pessoas. Que Deus é esse que você serve? Jesus falou para eles, vocês servem o vosso Deus, o diabo, porque você vive na prática da mentira. Vocês não querem me obedecer. Não adianta falar que serve a Deus, que não quer, mas não quer saber de Jesus. Não adianta falar que serve a Deus, que vive fofocando, caluniando, defamando, tendo prazer na destruição dos outros. Me desculpe, você não serve a Deus, você serve ao próprio Satanás e não a Deus. Se você não se converter, não mudar a sua vida e viver na prática da verdade, se você não mudar a sua vida, você pode morrer e queimar no fogo do inferno. Porque a própria palavra diz aqui, para encerrar, Apocalipse 21. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse negócio de dizer, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas não larga os prazeres deste mundo, não larga a mentira, não larga a fofoca, não larga as músicas deste mundo, não larga as coisas que Deus nos agrada. Jesus disse, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A verdade afronta. A verdade verdadeira, que é a palavra, afronta aquilo que é contra a palavra. Quem quiser obedecer, amém. Quem quiser ouvir a verdade, amém. Quem quiser obedecer e praticar a verdade, amém. Se não quiser, amém também. Você tem um livre-arbítrio de escolher. Para encerrar, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vamos ver quem vai para o lago de fogo. A Bíblia diz que todos que estão morrendo sem Jesus, na prática da mentira,
do pecado, de tudo aquilo que Deus nos agrada, descem para o inferno. Ficarão queimando lá até o dia do juízo final. Aí serão lançados num lago de fogo. Vamos ver o que a Bíblia nos garante, nos fala sobre a mentira, sobre aqueles que vão para o lago de fogo, para o juízo final. Apocalipse 21, versículo 8. Vamos lá. Quanto, porém, aos medrosos, ou seja, as pessoas que nunca têm tempo para se arrepender de aceitar Jesus. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, os que não creem em Deus, aos abomináveis, aos homicidas, os assassinos, aos adúlteros que traem a sua esposa, que traem seus esposos, aos feiticeiros que praticam arte de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, aos idólatras que adoram imagem, idolatria, e a todos, olha aqui, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus irmãos, nós temos que abandonar a prática da mentira. Nós temos que viver uma vida de retidão. Nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus. Viver a prática da verdade. Jesus, não é de qualquer jeito que você vai para o céu, não. Não é de qualquer jeito que você é salvo, não. A própria palavra afronta o pecado. A própria palavra. Jesus disse: entrai, perguntaram dele: Senhor, poucas pessoas se salvam, vão se salvar? Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Ou seja, o caminho espaçoso, a porta espaçosa, ou seja, o pecado. Dizem que amam a Deus, mas não amam. São mentirosos. Dizem que amam o Senhor, mas querem viver na prática do pecado. E a mentira é pecado. Jesus disse: mas estreito é o caminho, apertadinha é a porta, e que leva à salvação, à vida eterna. Quem obedece a Deus é caluniado. Quem obedece a Deus é defamado. Mas no final ele vai sorrir, vai ter alegria, porque vai estar no céu em gozo, em paz, com todos os anjos, e com Deus Pai, com Jesus e com todos os profetas que estiverem aqui na terra e os irmãos. Amém? Que você possa refletir na sua vida, que você possa refletir nessa palavra, que você possa fazer uma autoanálise da sua vida, ver como é que está a sua vida perante o Senhor, nosso Deus. Isso aqui não é um julgamento, isso aqui é um tipo de alertamento espiritual para a sua vida. Amém? Que o nosso Deus possa libertar a todos, aonde chegar esta palavra. Peço a vocês que compartilhem essa palavra no seu WhatsApp, para onde você quiser, compartilhe, porque Deus quer falar com todos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra, e vou orar pelos doentes em nome de Jesus. Vamos lá, pastora. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa falar mais e mais a todos que ainda vão assistir essa mensagem. Não permita que o diabo toque nessa mensagem. Não permita que Satanás venha excluir essa mensagem. Em nome de Jesus. Liberta as pessoas que ouviram essa palavra.
que todo receba a libertação e a salvação, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou orar agora por você que está enfermo, pela sua família. Creio que Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, mais uma vez eu entro agora em tua presença. Eu oro por esta pessoa que está enferma, por esta pessoa que está doente. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura esta mulher que está doente, esta pessoa que está em fase terminal, que está no leito de um hospital, que está entubada. Senhor, envia o teu anjo e restaura a saúde dela, restaura a sua saúde, cura esta pessoa completamente, Pai, em nome do Senhor Jesus, que do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, aonde houver doença, venha a ser arrancado em nome de Jesus. Liberta esse homem, esta mulher, das drogas, da maconha, cocaína. Liberta essa pessoa do alcoolismo, em nome de Jesus. Traga união, traga paz, traga amor no meio da família. Não deixa, não permita que Satanás destrua essa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, chegamos ao fim dessa live. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ligar aqui.